Nossos novos irmãos também receberam nessa caixinha o documento oficial da igreja para o mundo inteiro, falando do estilo de vida cristã adventista. É um documento que vale a pena conferir. Os demais irmãos podemos encontrar facilmente no site oficial da igreja, o Advir, né? Você vai achar ali o estilo de vida cristã adventista. Embora faremos uma alusão durante a mensagem com respeito a esse documento. Na semana de oração jovem que tivemos nessa igreja, eu não sei quantos aqui estavam naquela segunda-feira que o pastor Oliveiros ficou preso no trânsito e não pôde chegar no horário. Quem que estava naquele dia? Olha que gracinha, vários de vocês. Quantos não estavam naquele dia? Não estavam, nem lembram do que eu estou falando, nem sabem. Levanta a mão, gente, levanta a mão. Isso, muito bem. Que bênção, hein? Praticamente metade dos irmãos se achava naquela ocasião. Pastor Oliveiros, ele não conseguiu chegar. Iniciamos um sermão, em certo momento ele chegou, passamos a palavra para ele, porém o sermão que eu iniciei naquela ocasião eu não pude desenvolver, não pude concluí-lo. Então nós o faremos nesse exato momento. Eu não sei quantos aqui estão lembrados do personagem que foi tratado aquela noite. Opa, muito bem. 2 Timóteo capítulo 4. Abramos então a Bíblia, 2 Timóteo. Estamos muito felizes com a presença da Celi conosco, que já é nossa irmã, mas eu estou feliz porque ela trouxe o marido. Tudo bem, maridão? Deus seja louvado, viu? Parabéns por estar apoiando a esposa, os filhos, no caminho de Deus. Qual é o seu nome mesmo? Paulo. Irmão Paulo, apóstolo. É uma alegria, viu, ter o senhor conosco. Nos deixa muito gratos a Deus saber do trabalho do Espírito Santo no teu lar. Parabéns, viu? Deus ama muito vocês. Por isso que os milagres estão acontecendo e muitos outros virão, né? Já assistiu a classe de discipulado com a esposa, não é isso? Ficou lá na classe que o Sandro, com a equipe dele, está coordenando. Deus seja louvado. 2 Timóteo capítulo 4. Aqui nós temos então aquele texto solene redigido pelo apóstolo Paulo. 4:10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Interessante. Como já vimos naquela ocasião, poucas referências a palavra faz desse personagem chamado Demas. Uma pesquisa bem rápida, eu descobri que o nome Demas é o diminutivo de Demétrio. Interessante, Demas, Demétrio. E a gente descobre que Demétrio tem um significado bonito. É aquele que se consagra. Um nome bonito, de um significado bonito. E aqui, queridos, nós temos uma alusão que Paulo faz a Demas, se reportando à fase final de Demas, pelo menos na ocasião quando Paulo escreveu essas palavras. A história final de um homem que uma vez foi santo, foi consagrado a Jesus. Essa sentença de Paulo, Demas amou o presente século, me abandonou, nos abandonou, ela reflete um presente sombrio, do mesmo modo que revela um futuro glorioso. E tudo leva a crer, queridos, que Demas, ele não somente vivia os sonhos de Paulo de evangelizar o mundo, como também partilhava dos esforços de Paulo na tarefa da evangelização. Eu fico imaginando Demas, aquele que era um dos
dos companheiros mais íntimos que Paulo possuiu aqui nesse mundo. Um dos seus colaboradores, um dos seus apoiadores mais fiéis, aquele que Paulo podia contar a qualquer hora do dia e da noite. Quando os perigos e ameaças se levantavam, ali estava Demas. Quando uma nova igreja cristã era fundada, Demas com toda certeza estava junto. E a evidência de que Demas ocupava uma posição proeminente na obra de Deus daqueles dias são essas duas referências que nós temos, como Colossenses capítulo 4. Vale a pena a gente conferir. Colossenses capítulo 4, verso 14. Colossenses 4,14 diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. É relevante você perceber que Demas é citado na mesma frase onde é mencionado Lucas, o grande escritor do Evangelho, o grande servo de Deus que nos deixou o Evangelho segundo Lucas. Filemão capítulo 1, verso 24. Filemão capítulo 1. Se você tiver dificuldade de baixar o capítulo 1 de Filemão, não se preocupe. Filemão só tem um capítulo mesmo. É só abrir na página. Na verdade, o correto é citar o verso, né? Então, é Filemão, verso 24. Antes Hebreus, depois Tito. Filemão 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E agora Paulo acrescenta um adjetivo aqui muito significativo: meus cooperadores. Interessante. Meus cooperadores. Eu lembro que naquela ocasião deu tempo de eu comentar esse termo cooperadores na Bíblia. Cooperadores, no Novo Testamento, foi usada uma palavra grega, sinergos. Sinergos. Dessa expressão sinergos é que derivou a palavra portuguesa, usada muito no ambiente empresarial, sinergia. Sinergos, cooperador, sinergia. Sinergia, a união de forças diversas na realização de um trabalho comum, de uma missão em comum. Queridos, Demas foi um grande sinergos de Paulo, um grande cooperador. Mas com tristeza afirmamos, baseado no texto bíblico, que aquela havia sido uma experiência passada. Demas, na ocasião, já não se achava mais ao lado de Paulo. E eu imagino Paulo escrevendo com lágrimas: Demas me abandonou. O que teria acontecido com Demas? Teria Demas cometido algum crime que o obrigou a deixar Roma? Será que Demas havia roubado alguma coisa de alguém? Ou teria caído em adultério? A Bíblia Sagrada não dá detalhes, mas podemos dizer que de repente Demas não foi culpado de nenhum desses crimes ou pecados. Paulo lhe deixa claro que o inimigo que ocasionou a ruína de Demas parece tão inofensivo que nem mesmo é considerado um inimigo. O que levou Demas ao fracasso foi o presente século, o mundo. Interessante. E nessa referência do apóstolo Paulo,
Demas amou o presente século, Demas amou este mundo e me abandonou. Nós vemos nessa referência uma implicação muito clara, de que se alguém ama esse século, cessará de amar a Deus. Se alguém ama esse mundo, ele não conseguirá desenvolver o amor que Deus espera que ele desenvolva, o suficiente para garantir para ele a salvação e a vida eterna. Essa solene declaração de Paulo implica que o amor do mundo e o amor do Senhor Jesus Cristo não podem habitar no mesmo coração. E é relevante lembrar que esse conceito é amplamente repetido na Bíblia Sagrada. Nós cristãos servimos a Deus a cada culto da igreja, a cada culto que fazemos em casa. Mas, queridos, a alusão de Paulo deve levar cada um de nós a uma reflexão. Como tem sido a nossa vida cristã, a nossa vida religiosa, quando estamos longe da igreja? Como tem sido a nossa comunhão e o nosso testemunho, quando os olhos de amigos e irmãos estão distantes? Quando estamos em nossa casa, com os nossos mais íntimos? Ou quando estamos na escola ou no ambiente do trabalho? 1 João capítulo 2... não deixa dúvidas com respeito a essa instrução bíblica. 1 João capítulo 2, a partir do verso 15. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência ou paixão. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece por quanto tempo? Eternamente. E é interessante, se a gente voltar um pouquinho aqui, livro de Tiago é mais enfático ainda. Tiago 4, um pouquinho antes de João. Tiago 4, verso 4. Aqui ele faz uma solene advertência: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Uma das frases que mais gostamos de repetir e pensar é aquela que diz: sou amigo de Jesus, amo a Deus, estou servindo a Deus. Mas às vezes nos esquecemos de que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. O amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Que declaração forte é essa que a palavra faz? Se a palavra deixou para nós essa declaração tão forte, é sinal que a amizade com o mundo traz implicações que resultarão em prejuízo para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar físico, mental, espiritual. Se Deus falou, não sejam amigos do mundo, é sinal que essa amizade vai trazer prejuízo não só para nós, mas para a nossa família também. Deus sabe que essa amizade com o mundo vai trazer prejuízo para a própria fé, para a própria vida espiritual e para o futuro dessa pessoa. Porque Deus, queridos, nunca proíbe algo que seja para o bem e para a felicidade dos seus seguidores aqui na terra.
Quando Deus proíbe, é porque Ele tem uma razão forte para fazer. Porque Deus sabe o que faz. Deus é infinitamente perfeito nas suas instruções. Essa semana eu escutei uma ilustração bem pequenininha e bonita. Diz que um pregador chegou numa igreja e fez uma pergunta inusitada. Como os anjos obedecem a Deus? Isso que ele perguntou, e os adultos todos sérios. Aí disse que uma criança de 5 anos levantou a mão e disse: prontamente, pastor. Como que os anjos obedecem a Deus? Prontamente, pastor, sem questionar. Interessante. Quando Deus fala que os amigos do mundo são inimigos de Deus, e lógico, a própria palavra depois vai destrinchando esse tema, vai elucidando, tornando isso claro, o que ele quis dizer com essa advertência. Deus espera, queridos, que simplesmente nos submetamos à revelação dele, e não fiquemos questionando e racionalizando, mas simplesmente nos submetamos, ainda que haja áreas em nossa vida distantes do ideal de Deus, do ideal que Deus espera, mas a atitude de submissão, de contrição, de humildade, suplicando por ajuda, por graça, por perdão, essa postura precisa ser permanente na nossa experiência. Não ameis o mundo. Que mundo somos admoestados a não amar? Que mundo é esse? Certamente não é esse universo físico de montanhas, vales, rios, oceanos, nuvens, florestas e estrelas. Durante a obra da criação, Deus se esmerou em pôr beleza na menor planta silvestre, para que a vida do homem recebesse maior significado e colorido. E a palavra diz, Gênesis 1:31, e eis que era muito bom, e viu Deus que tudo era muito bom. Por isso que como cristãos devemos e podemos e temos a honra e o privilégio de apreciar as belezas da criação de Deus. Deveríamos encontrar lições e sermões até nas pedras, livros em regatos murmurantes e algo de bom em cada coisa da natureza. Por isso que Davi exclama, Salmo 19, verso 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Com toda certeza, queridos, também não somos impedidos de amar os seres humanos que habitam aqui nesse mundo. Afinal de contas, esse foi o mundo que Deus amou e pelo qual entregou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Jesus amou tanto esse mundo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que lá em Mateus 9,36, essa referência linda, o evangelista diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque pareciam ovelhas sem pastor. Na verdade, quanto mais amamos nossos semelhantes, mais nos tornamos parecidos com Jesus. Amar o mundo, como diz os que estudam a Bíblia, amar o mundo é a pessoa se tornar escravizada a qualquer coisa do mundo que impeça que ela se torne parecida com Jesus. Amar o mundo, queridos, é ser conduzido pelo egoísmo. Poderíamos ler o texto de Paulo de uma outra forma, então. Poderíamos ler assim, olha: Demas me abandonou, escolhendo fazer o que agradava o seu coração egoísta. Demas escolheu o caminho do egoísmo, do serviço a si próprio. E com toda certeza, queridos, esse desejo, às vezes incontrolável, de agradar a nós mesmos, sempre nos levará para longe de Deus.
E sabe qual a implicação? Deus é vida. Longe de Deus, a gente só vai achar trevas e morte. O desejo de agradar a si próprio sempre vai levar o ser humano longe de Deus. As ilusões e vaidades desse mundo, a cegueira espiritual e a mortalha do pecado, que as hostes do mal procuram pesar sobre nossos olhos todos os dias, tem impedido muitos de nós de viver sábia e sobriamente nesse mundo. Às vezes nos parecemos com ratinhos, que são facilmente distraídos e atraídos por uma isca aqui, outra isca ali, até que caímos na ratoeira. Satanás tem enganado a muitos de nós com passatempos, luzes multicores, divertimentos reais e virtuais, com muita adrenalina, bebidas, comidas e iguarias excitantes, estímulos subliminares, sutis. E infelizmente, muitas vezes, nem subliminar é. Às vezes o estímulo é declarado e aberto. Sons e imagens eróticas, sensuais, conexões e redes virtuais que devoram nosso tempo útil. E finalmente um turbilhão de informações vazias que tem invadido o nosso cérebro praticamente 24 horas por dia, exaurindo nossas energias. E tudo isso tem feito com que muitos de nós continuemos adiando a consagração total da nossa vida a Jesus. A gente fica deixando para amanhã, ou para depois da manhã. E infelizmente, irmãos, nesse quadro, a morte tem surpreendido bilhões de almas incautas e desatentas, que não estavam prontas para o grande e último dia. Repetindo o conceito: Deus não proíbe nada daquilo que possa nos trazer felicidade verdadeira, paz verdadeira, bem-estar verdadeiro. Deus não proíbe. Mas a Bíblia Sagrada é direta: o amigo do mundo é inimigo de Deus. Pensando nisso, então, é que a igreja produziu esse documento, Estilo de Vida Cristã Adventista. Estilo de vida cristã. Eu separei aqui alguns textos pequenos desse documento, apenas para citar agora. Alguns textos, um resumo desse documento. O documento está dizendo o seguinte, queridos: seguindo o princípio da pureza moral, o cristão deve evitar livros, revistas, programas de rádio, televisão, internet ou qualquer outro tipo de mídia, jogos ou equipamentos modernos, cujo conteúdo possa poluir sua mente e coração. Deve-se evitar tudo que induz ao mal e promova violência, desonestidade, desrespeito, adultério, pornografia, vícios de toda sorte, descrença, uso de palavrões e linguagem obscena, entre outras coisas. Às vezes a pessoa assiste tanta coisa, com tanto palavrão, que os palavrões começam a fazer parte do diálogo do dia a dia dele. Ele nem toma consciência mais, esquecendo que palavrão é uso e costume das trevas e não da luz. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E o documento menciona aqui outros aspectos: a dança e os ambientes sociais, como boates e outras casas noturnas, são contrários ao princípio da pureza cristã, uma vez que excitam as paixões humanas, a luxúria, a sedução. A dança é ainda comumente acompanhada do estímulo ao uso de bebidas alcoólicas e drogas, da prática de violência e comportamento desenfreado. Sua promoção e prática não se harmonizam com os princípios cristãos, nem no contexto particular, nem residencial, ou em atividades espirituais e sociais realizadas pela igreja, como uma festa de casamento, por exemplo.
O documento faz menção aqui do vestuário. O vestuário cristão é claramente orientado nas Escrituras pelo princípio da modéstia e da beleza interior, que implica um bom gosto com decoro. Nós, cristãos adventistas, cremos que os princípios acerca do vestuário, que aparecem em 1 Timóteo 2, 9 e 10, em 1 Pedro 3, 3 e 4, em relação às mulheres cristãs, se aplicam tanto a homens como a mulheres. O cristão deve se vestir com modéstia, decência, bom senso, evitando a sensualidade provocativa tão comum da moda, e sem ostentação de ouro, pérolas ou pedras preciosas ou vestuário dispendioso. Esse princípio deve aplicar-se não somente a roupas, mas a todas as questões que envolvem a aparência pessoal e seus enfeites. Estou lendo aqui apenas alguns textos, queridos, isolados. O documento é extenso. Aqui o documento fala também sobre joias e ornamentos, os princípios bíblicos da modéstia e da beleza. Deixam bem claro que o cristão deve abster-se do uso de joias e de outros ornamentos, como bijuterias e piercing, e de tatuagens. Segundo a exortação bíblica, o cristão deve levar uma vida simples, sem ostentação, evitar despesas desnecessárias e estar livre do espírito de competição, tão comum na sociedade. Esses princípios, diz o documento, se aplicam às joias ornamentais. E o documento reitera ainda que o fiel cristão deve evitar também o jugo desigual, relacionando-se afetivamente e unindo-se em matrimônio somente com alguém que compartilhe a sua fé. As Escrituras claramente classificam como pecado as diferentes formas de sexo fora das diretrizes divinas. Então aqui o documento traz uma lista aqui. As Escrituras são contra o sexo pré-marital e a violência sexual, o adultério ou o sexo extraconjugal. A Bíblia é contra a prostituição feminina ou masculina. A palavra é contra a relação com pessoas da mesma família ou crianças, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia Sagrada é contra, sim, a homossexualidade, a prática homossexual. Mas isso não deve interferir na nossa compaixão, carinho, amor, respeito, consideração pelas pessoas que têm essa opção sexual. Mas a prática homossexual é condenada na palavra de Deus e está afirmada nesse documento oficial da igreja. A palavra também condena o travestismo e outras manifestações. Muito bem. Está aqui. A relação sexual com animais, o assédio sexual, o exibicionismo sensual, manter pensamentos e desejos impuros, a impureza e os vícios secretos, como pornografia e masturbação. Queridos, alguém poderia nesse mundo, nessa terra, se levantar e dizer: mas pastor, de tudo que o senhor leu aí, mas tem coisas aí que não são más assim. Queridos, com as revelações de Deus, a gente não argumenta e nem racionaliza, a gente simplesmente aceita. Agora, lógico, o equilíbrio. O diabo é especialista em fazer o ser humano ir para os extremos. Ou o inimigo induz a pessoa ao relaxo, tudo pode, não tem nada a ver. Ou o inimigo leva a pessoa para o outro extremo, do fanatismo. E nessa semana, escutei algo que já conhecia anos atrás, a respeito do fanático. O fanático é a parte da verdade que ficou louca. Geralmente ele não fala mentira, ele fala a verdade, só que de maneira louca, desequilibrada, sem amor, sem compaixão, sem paciência, sem tolerância e com autoritarismo, impondo. Isso se chama fanatismo, irmãos. Isso é doença espiritual grave. E o inimigo, quando, ou ele tenta levar a gente para o relaxo,
ou tenta levar a gente para o fanatismo. Sabe aquela escritora que tanto admiramos, Ellen White? Aquela grande escritora religiosa, que a gente crê que foi inspirada por Deus? Olha uma frase que ela deixou para nós. Vi que toda a religião de algumas pobres almas consiste em observar a roupa e os atos dos outros e em os criticar. A menos que se reformem, não haverá no céu lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio Senhor. Interessante. Queridos, usos, costumes, aparência pessoal, opções de recreação, estilo de vida, tudo isso tem o seu lugar na religião saudável. Mas o que eu e você não podemos esquecer nunca é que tudo isso é importante, mas não é o centro da religião, não é o centro da fé. O centro da fé, como bem falamos aos nossos novos irmãos quando preenchíamos juntos ali a ficha batismal, o centro da religião não são os mandamentos de Deus, nem sábado, e nem alimentação, e nem roupa. O centro da religião é Jesus, queridos. Porque sem Jesus nunca conseguiremos viver o ideal de Deus para as nossas vidas. Então, cuidado, porque quando você consegue sair do extremo do relaxo, e quando você começa a, pela graça de Jesus, por gratidão a Jesus, pela força de Jesus, através da tua comunhão com Jesus, quando você começa a harmonizar a tua vida, o teu vestuário, a tua alimentação, o teu vocabulário, quando você começa a harmonizar aspectos da tua vida com a vontade de Deus, aí o inimigo vai tentar você a apontar o dedo para os outros que estão onde você estava momentos antes. Aí você vai começar a apontar o dedo para os outros. Olha aquela irmã, dá uma olhada como é que ela se veste. E aquele irmão então, depois quer pregar. E aí sabe o que acontece com a gente? A gente acaba transformando a religião em roupa e comida. E isso, queridos, é mesquinhar, é apequenar, sabe? O grandioso plano de Deus para o cristão, para quem serve a Jesus. Por isso que Ellen White, inspirada por Deus, ela escreveu que a religião de muita gente é observar a roupa dos outros, o comportamento do outro, depois criticar. Eu li aqui bem resumidinho, ela explica isso muito bem, com referência bíblica forte. Mas por que o crítico não vai para o céu? Acabei de ler, né? Que se Deus levar o crítico para o céu, ele vai achar defeito até em Jesus. Não vai para o céu. Em outras palavras, criticar aos olhos de Deus é mais feio do que sair sem roupa no meio da rua. Porque quem sai sem roupa no meio da rua, pode ser que ele se arrepende em algum momento e se converta. Agora o crítico, quando ele entra pelo caminho da crítica, a crítica é um dos principais frutos da justiça própria, sabe, do orgulho, da exaltação pessoal. O indivíduo se acha tão santo, tão consagrado, que ele pode se colocar no lugar de Deus, condenando quem ele achar que tem que ser condenado, julgando, criticando, diminuindo, expondo, fofocando, levando e trazendo. E nós sabemos, queridos, que de todos os pecados, o orgulho é o pecado que menos incute esperança para o seu possuidor, porque o orgulho torna a pessoa cega à sua própria realidade. O orgulhoso não se enxerga, pelo contrário, ele consegue enxergar a vida de todo mundo, mas ele não enxerga a si próprio. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Certamente, queridos, quando Demas andava com Paulo em Roma, em algum momento Demas começou a sentir-se atraído pelo mundo.
Imagina comigo uma cena. Imagina uma noite, Paulo e Demas caminhando pelas ruas de Roma em direção à igreja. A atmosfera impregnada da luxúria da capital daquele império. As luzes pouco a pouco escasseiam e as ruas se estreitam. Por fim, eles chegam a um lugar que nada tem de belo ou atraente, as catacumbas. A maior parte dos cultos cristãos do tempo do Império Romano acontecia nas catacumbas. Eram locais destinados a cadáveres, buracos, cavernas, nas rochas, ou às vezes subterrâneas, catacumbas. Alguns cristãos ali se encontravam para o serviço de adoração. Imagina Demas assentado ao lado de Paulo, mas sem nenhuma alegria mais na sua vida. Demas estava ali presente no corpo, mas a mente achava-se cativada pelo brilho das ruas de Roma. Imagine então agora Paulo, inspirado por Deus, lá em 2 Coríntios 4,18, quando ele escreveu: as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Ô Demas, as coisas que se veem, Roma, a sua ostentação, os seus prazeres, a sua aparente liberdade e alegria, tudo isso é passageiro, mas as que se não veem são eternas. Imagina, queridos, Demas sentado ao lado de Paulo ali, enfraquecido. Eu fico imaginando Demas negligenciando a sua oração secreta com Deus, negligenciando o estudo diário da Bíblia Sagrada, negligenciando a frequência à igreja, negligenciando o apelo para tomar parte em algum ramo da obra de Deus, segundo o dom que o Espírito Santo concedeu a cada um. Eu fico imaginando Demas deixando para lá: não, eu estou firme na fé, estou convicto, conheço tudo, sei tudo, estou bem instruído, está tudo bem comigo. Aquele Demas que não, quem sabe, não deixava de fazer as 3 refeições diárias, né? Mas estava negligenciando as refeições espirituais. E de repente, queridos, os apelos do mundo se tornando fortes outra vez na vida daquele Sínergos, na vida daquele cooperador. Dias depois, o lugar de Demas vazio, se enamorou do mundo e partiu, desejando agradar a si mesmo, abandonou Paulo, o Jesus que Paulo pregava, viajando para Tessalônica. Alguns estudiosos especulam que Demas teria se tornado um comerciante próspero em Tessalônica. E nessa ocasião, Paulo, então, naquela prisão, esperando o seu segundo e último julgamento aqui na terra. Paulo, então, escrevendo a Timóteo, para e passa a olhar através de uma janela. E a janela que olha é a janela que olha para o passado. Um passado do qual ele não se envergonhava. Quando Paulo, no fim da carreira, olhou para trás, queridos, um passado de sacrifícios, de perseguições, de conflitos, de noites sem dormir, de lágrimas, de fome, de frio e de nudez. E é com a visão desse passado que Paulo então escreveu 2 Timóteo 4, verso 7. No mesmo contexto, quando ele lembrou de Demas. Mas Paulo escreveu 2 Timóteo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Queridos, o que é combater o bom combate? É mesmo fraco, sabe, manco, capeando, mas não desgrudar, sabe, de Cristo. Não se desgarrar de Jesus. Estou aqui, Senhor, me lava e me purifica de todo pecado e me dá forças para eu perseverar nos teus caminhos, amém? Esse é o bom combate, queridos. O bandeirante da cruz outra vez se detém para olhar ao longo de outra janela. É a janela de onde ele vê o futuro. E a cena é fascinante e jamais vista. O dia da coroação dos remidos.
Por isso que Paulo afirma, 2 Timóteo agora 4, verso 8: desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Queridos, Demas não fez a melhor escolha. E nós? E você? Que escolha temos feito? Cada minuto da semana que Deus nos dá, do dia e da noite. Eu quero terminar essa reflexão convidando você a abrir pela última vez a Bíblia, aqui nesse culto, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Que escolha temos feito cada dia, queridos? São as escolhas que fazemos diariamente que determinarão o nosso futuro, determinarão o nosso destino. Quando a gente é batizado, como eu já disse e repito agora, apenas trocamos de caminho. Mas precisamos continuar escolhendo Jesus todos os dias. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o que, queridos? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui nós temos, queridos, um imperativo do céu, um verbo direto, expressando ordem: buscai, buscai. Quando eu escuto buscar, eu lembro daquele outro texto: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes. Buscai as coisas lá do alto. Buscai. E se você se deparar com alguém ao teu lado, na tua casa, seja onde for, que não estiver buscando, chore por ele, interceda por ele. Se for preciso, sangre os seus joelhos no chão, em orações fervorosas em prol daquele que você acredita que não está buscando. E procura você, por teu exemplo e testemunho, incentivar essa pessoa, que você busque cada dia. Queridos, quantos nesse momento desejam renovar a entrega da vida a Jesus? E quantos nesse exato momento decidem romper esse ciclo que está te conduzindo a uma experiência igual a de Demas? Demas, de grande colaborador, de grande trabalhador da igreja, de repente, quantos querem romper esse ciclo? Quantos querem amar a Jesus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo? Quantos querem se afastar das coisas do mundo que Deus condena, sem espírito de justiça própria, sem legalismo, mas por amor a Jesus? Porque quanto mais a gente conhece a Jesus, quanto mais a gente recebe o perdão de Jesus e a justiça de Jesus diariamente, mais agradecido a gente fica. E por gratidão, para agradar a Jesus, pode ter certeza, o Espírito Santo fortalece dentro de nós uma inimizade com o mundo. Mas Deus respeita o livre-arbítrio de cada um aqui. Buscai, buscai. Quantos querem buscar cada dia Deus e sua obra, cada dia a consagração a Jesus, para vencer o mundo, vencer a carne, vencer o diabo e se preparar de verdade para a volta dele? Quantos querem? A Deus toda a honra, toda a glória, queridos. Vamos ficar em pé e vamos louvar então o nosso Deus.